Oiê, vamos falar de padrinho e madrinha na Bélgica? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder falar de uma coisa que eu achei bem curiosa, porque eu tô passando por isso, então eu tô aprendendo algumas coisas a respeito disso. Eu quero falar pra vocês sobre 5 coisas um pouco diferentes, que tudo bem, eu acho que uma delas é porque é mais que eu não tô acostumado com esse tipo de cultura, porque no Brasil parece que é a mesma história, mas os outros 4 são um pouquinho diferentes dessa relação que a gente tem entre ser padrinho e madrinha de alguém aqui da Bélgica. O que eu quero que você entenda é que ser padrinho e ser madrinha aqui na Bélgica é uma questão cultural bem comum. É um país altamente católico, também com algumas raízes, até mesmo que falam sobre o protestantismo, que isso poderia até mesmo explicar um pouquinho dessa cultura que eles têm um pouco mais de não ter tanto prazer, de eles colocar o prazer num pouquinho do mínimo, que isso explicaria, por exemplo, por que eles são tão acostumados a comer batata, pão e é isso. Então é um país que sim tem essas culturas, inclusive ele até mesmo não relacionam tanto quanto o catolicismo, por exemplo, é muito comum ser padrinho ou madrinha e as pessoas não serem religiosas, está tão integralizado como, por exemplo, isso acontece no Brasil também, mas tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes que talvez você, por você ter um outro casal de brasileiros ou até mesmo você convidar alguns belgas para serem padrinhos e madrinhas, eles vão fazer isso e você não estava esperando, mas eles vão achar isso bem comum. O primeiro deles é que padrinho e madrinha está responsável por presentes caros. Então, quando você casa, geralmente quando você pode até ter um filho, e aí depois você casa, o que é uma coisa bem comum aqui na Bélgica, ou enquanto você está no casamento, você também é chamado para ser padrinho e madrinha e a pessoa está grávida, pode ser que as pessoas esperem que você pague por um presente mais caro. Então, até mesmo quando fazem a lista de presentes, ou até mesmo que façam um presente para você ter para o seu afilhado ou para sua afilhada, meio que se espera culturalmente que você gaste um pouquinho de dinheiro a mais. Aqui eles têm essa cultura de que os padrinhos e as madrinhas estão nessa posição de que eles vão ajudar mais a família, que inclusive eles estão bem próximos da família. Então, meio que rola essa coisa de que, tipo, ser padrinho e ser madrinha é uma coisa de que você vai gastar um pouquinho mais de dinheiro. É uma coisa interessante porque, do mesmo jeito, a família que convida você para ser padrinho ou ser madrinha também tem o costume de te dar presentes também um pouco mais caros, seja uma garrafa de vinho um pouco mais cara ou até mesmo de oferecer uma viagem. Então, é meio que uma relação de que um vai pagando presente mais caro pro outro. O segundo pode ser talvez uma coisa que você acha meio estranho, mas que é bem comum. Eu acho que isso meio que reflete um pouquinho sobre a situação econômica que existe aqui na Bélgica, que é padrinho e madrinha também faz contas de investimento ou de poupança ou até uma bolsa de ações quando a gente vai ter para os seus afiliados. Então é bem comum que quando você abra uma conta de você ou fazer investimento ou você guardar uma poupança, aparece mesmo até a opção de você guardar dinheiro para suas crianças. Só que, inclusive, até mesmo fala que quando você vai guardar para uma criança, aí ele pergunta, mas essa é sua criança ou é seu afilhado? Então aqui é bem comum que eles vão economizando coisa de 20 euros por mês ou 5 euros por mês para poder depois dar para essa criança quando ela chega nos seus 18 anos ou 20 anos. Aqui é perguntado mais ou menos isso quando você cria essa poupança ou você cria essa conta. Então você tem essa possibilidade também de criar a conta no nome da pessoa e falar quando que ela vai receber, e aí a própria conta vai fazendo um cálculo mais ou menos desse investimento, quanto que vai crescendo. Então aqui pode ser que talvez você meio que seja dissuadido a fazer essa conta, mas mesmo assim 5 euros por mês é uma coisa que seria o suficiente do que seria desse aspecto de você criar esse investimento, mas tem outras pessoas que vão até a mais. Tem pessoa que faz bolsa ou faz até mesmo investimentos com a bolsa de ações aqui da Bélgica ou de outros países para depois dar essa carteira para a criança quando ela cresce. Aqui é uma questão mais de você, talvez pode ser que seja esperado de você dar esse dinheiro, mas é uma coisa que talvez você não tenha isso no Brasil. Por exemplo, eu nunca fiquei sabendo que eu tenho que criar uma conta do NuInvest para o meu afiliado. Agora, o número 3 fala um pouquinho dos seus direitos. Então a gente tem uma coisa sobre o nome composto ou o nome do meio aqui na Bélgica, que é bem cultural dos avós também, mas fala dos padrinhos e das madrinhas especificamente, que é nome do meio, nome composto, é direito dos seus padrinhos. Então, caso você tenha uma pessoa que você conhece que ela tem um nome composto, que nem, por exemplo, muito provavelmente você talvez tenha uma Ana Maria. Esse Maria, na verdade, é para ser o nome em homenagem ou aos avós, ou se não, do que você tem dos padrinhos. Então aqui, apesar de não ser
tão comum ter nome composto ou até nome do meio, que se fala muito comumente em línguas estrangeiras, esse nome ele é aqui na Bélgica em referência aos padrinhos ou se não aos avós. Então, caso você tenha um nome que dê mesmo para fazer um nome composto, você tem esse direito de pedir. Eu não conheci alguém até agora que tenha isso, mas eu já percebi de outras pessoas que tinham mais ou menos essa coisa que era para ser um nome composto, mas aí depois desistiu porque viu que o nome ou era muito grande ou se não que ele era muito diferente. Mas existe aqui esse direito, sim, dos padrinhos e madrinhas de um nome composto ser, por exemplo, do seu nome. O número 4 eu não sei se é realmente uma coisa de que eu tô tão desassociado do Brasil, não porque eu tô morando aqui na Bélgica, mas porque eu não estava acostumado com isso. Quando eu fui chamado para ser padrinho, eu fui chamado depois da criança ter nascido, depois de um certo tempo, para poder ser padrinho da criança. Tudo bem. Mas aqui na Bélgica, uma coisa curiosa é que quando você já descobre mais ou menos, ou você está perto do período da gestação, de que você sabe quando vai ser um menino ou uma menina, é aí que você pede para a pessoa ser padrinho ou ser madrinha. Então, mais ou menos perto dos 3 meses, é se convidado a pessoa para você poder ser padrinho ou madrinha. Então, eu tinha na minha cabeça que era depois que a criança nasceu, ou se não até mesmo um pouquinho mais velho, porque como que você vai chamar, né? Por exemplo, tudo bem, Deus me livre, né? Tipo assim, me perdoe, mas eu fico pensando muito nessas coisas, né? Vai que não dá certo a gestação, vai que aconteça alguma complicação, ou até mesmo alguma coisa que não deu, que não estava no planejamento. Então, é um assunto, eu sei que é um assunto delicado, é uma coisa que pode acontecer, mas, por exemplo, eu já conheci muitas pessoas que, tipo assim, nos 45 do segundo tempo, aconteceu uma complicação e, infelizmente, a criança faleceu. Então, eu fico pensando muito nessa coisa de tipo, cara, mas se acontecer uma eventualidade, né? Tipo assim, eu acho uma coisa um pouco prévia, né? De tipo assim, se pedir já com 3 meses. Então, pode ser que você seja pedido para você poder ser padrinho ou madrinha, e você e a criança ainda tá começando a desenvolver, né? Tá começando ainda para poder saber qual que vai ser o gênero da criança. Então, eu achei bem cedo. Eu não sei se na sua região ou se onde você mora realmente acontece isso também, mas na minha concepção era depois da criança ter nascido. Eu não sei, para isso faz mais sentido. Talvez eu precisasse viver um pouquinho mais no Brasil para aprender que isso é bem mais normal do que o comum. Agora, o número 5 tem que ser talvez que você precise de algumas conexões. Quando a gente fala da família real, é uma coisa aqui na Bélgica que as pessoas não fede nem cheira, né? Eles não se importam tanto a ponto de realmente falar, mas é aquela coisa meio Big Brother, né? Tipo, é aquela coisa que as pessoas não se importam, mas se tá passando algumas informações ali, eles vão meio que colhendo. A gente tem que a família real aqui na Bélgica, ela tem ainda sua existência, eles meio que ainda existem, mas tipo assim, não é uma coisa que influencia tanto, tanto é que teve uma coisa que aconteceu de que aqui foi se a permitir a lei entre casamento e também a adoção de pessoas em relações homoafetivas, o rei daqui não era a favor disso. O que eles fizeram? Eles criaram uma lei do parlamento que por um dia ele não tinha mais decisões de voto em leis, e aí conseguiram fazer a eleição, porque na verdade o rei daqui também precisa aceitar essas leis. Como ele não aceitava, o parlamento falou assim, ó, cara, vai tirar um dia de folga aí, pega um paid leave aí pra mim, por favor. E aí, por ele não estar mais sendo o rei naquele dia, eles conseguiram aprovar a lei, e aí teve a sua aprovação. Então, tem até um próximo vídeo que eu gostaria de gravar depois sobre a família real, e depois até um próximo que eu falei até mesmo sobre investimentos. Mas esse da família real é uma coisa muito engraçada, porque eles não se importam tanto, mas ainda assim eles têm a sua presença. Como, por exemplo, pessoas da família real que têm 7 filhos, ou se não, 7 filhas, têm o direito de que o rei ou a rainha vai ser o padrinho ou vai ser a madrinha. Como que isso acontece? Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque depois eu queria fazer um vídeo mais específico a respeito disso, porque parece que é uma curiosidade até um pouco densa, né, de poder conseguir entender tudo. Mas se você tem alguém da família real que teve 7 filhos em sequência, então teve 7 meninos, esse 7º menino tem o direito de ser afilhado do rei dentro da família real. Assim como, por exemplo, se a pessoa tem 7 filhas em sequência, a 7ª filha, ela também tem que ser a respeito de ser afilhada da rainha. Lógico que isso não é simplesmente por meramente nascer. Tem várias outras coisas, como por exemplo, ter morado a maior parte da vida na Bélgica, então não existe problema dessa coisa de ser estrangeiro ou não. Pessoas com uma moral e uma índole também acima da média, então não pode ser qualquer tipo de pessoa. Tem que também, inclusive, ter essa relação de você
ser um pouco aprazível e ser moral para o que eu tenho nos olhos da família real, e aí para poder ser aceito. Tem algumas outras especificidades que eu não lembro exatamente isso, mas não é simplesmente ter nascido 7 crianças de uma vez só, né? Então, para no Brasil que o 7º filho vira lobisomem, aqui vira afilhado do rei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então 5 coisas interessantes de se saber a respeito de padrinhos e madrinhas aqui na Bélgica. Lógico que tem mais algumas outras coisas, mas eu acho que essas coisas são um pouquinho bem diferentes, que talvez você sendo convidado para ser padrinho ou madrinha, você fique assustado, ou até mesmo quando você falou que você convidou alguém para ser padrinho ou madrinha, a pessoa que é belga tá ouvindo isso e vai falar assim, ó, então vai acontecer isso com a pessoa. Comigo, por exemplo, aconteceu pelo menos 3 dessas coisas que é do que tava se esperando dos padrinhos e das madrinhas. Eu nem sabia disso, aí contaram pra mim, não, mas é porque aqui na Bélgica é papapá, papapá. Eu falei assim, nossa, mas no Brasil é um pouquinho diferente. Então, tem algumas coisas que a gente tem dessa relação de, por exemplo, de ser padrinho e madrinha no Brasil, que é um pouquinho diferente aqui na Bélgica, talvez por um lado um pouquinho mais positivo, né? Por exemplo, esse do investimento mostra muito que a relação de dinheiro aqui, de trabalho, é uma relação um pouco mais saudável do que no Brasil, do que a gente tem de que a possibilidade de você ter um emprego ou até 2 empregos é mais do que o suficiente, que dá para inclusive você ter até esse futuro financeiro um pouco mais seguro para seu afilhado ou para sua afilhada. E você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queria ver nos próximos vídeos? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!